Olá, eu sou Fabrício, sócio da Prisma Consultoria e vou apresentar a Oficina Mais para as salas do empreendedor. Mas antes, vou me apresentar. Sou advogado, consultor, pós-graduado em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Espírito Santo e mestrando em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. A Oficina Mais para as salas do empreendedor foi criada para combater os principais problemas que temos nos municípios, qual seja o excesso de burocracia para a formalização dos pequenos negócios, especialmente do microempreendedor individual. A Oficina Mais, ela visa atender os municípios através das salas do empreendedor, que são o ponto de acesso de atendimento desse tipo de empresário. Bom, a Oficina Mais ela vai levantar, organizar e aplicar as políticas de registro com base nas legislações federais e estaduais e também municipais mais recentes. A ideia é levantar todas as regras afetam esse processo, tanto de natureza tributária, de postura sanitária, ambiental, de obras, de caráter geral, para que a gente consiga identificar e orientar devidamente as rotinas e o fluxo a ser aplicado de fato pela sala do empreendedor nas etapas de formalização e liberação de funcionamento do MEI, buscando assim garantir a aplicação de direitos que são necessários ao MEI, com também respeito a legislações que são de garantia à ordem pública. Tá? Então a ideia é ter otimização do processo, mas respeitando também as cautelas legais devidas. Né? Por exemplo, uma exigência ambiental que deva ser cumprida logo após o processo de formalização. Tá? Então a ideia é fazer todo esse apanhado, verificar o que necessita para que o processo de formalização do MEI seja eficiente. Um outro exemplo às vezes, para cadastrar a inscrição municipal do MEI, é exigida uma série de documentações que são iguais às documentações das empresas e ainda de modo físico. Né? Então, a gente precisa revisar esse processo para que as exigências de documentos do MEI sejam diferentes das empresas, com base na legislação aplicável, e a gente tenha um processo que venha a ser informatizado para o recebimento desses dados, já utilizando o portal federal, o portal estadual, que disponibiliza para o município tais informações. Após a oficina, a ideia é também auxiliar o município na criação de materiais que vão dar mais substância a esse trabalho que foi iniciado com a oficina, como a criação de planilha comparativa de classificação de risco das regras do MEI com as demais empresas. Fabrício, o MEI não é sempre baixo risco? Sim. Pela regra federal, sim. Mas a gente encontra várias legislações hoje que trazem um entendimento um pouco diferente, especialmente na questão ambiental. Então a ideia é verificar quais atividades que têm um critério que precisa ser cumprido logo após o processo de registro. E essa planilha comparativa, então, ela vai demonstrar para a gente quais atividades precisam ter uma atenção maior e também aquelas que nem sequer passam pelo órgão ambiental, que podem ter uma celeridade, não ter uma exigência posterior sem necessidade. Teremos também nessa consultoria que vai ser ofertada após a oficina, a criação de uma regulamentação de normas de procedimento, que é basicamente um decreto, uma portaria, que vai institucionalizar o fluxo operacional ideal a ser aplicado para o MEI. Ou, se for de interesse municipal, a gente pode também, ao invés de fazer a regulamentação de normas de procedimento, criar uma cartilha de procedimentos que vai detalhar as etapas a serem aplicadas pela sala do empreendedor daquela cidade. E, por último, um fluxograma de processos para o MEI, para que ele possa ilustrar pontualmente o caminho que vai ser percorrido em cada etapa do processo de abertura, formalização e liberação de funcionamento do microempreendedor individual. Como resultados esperados são muitos, né? Mas a gente tem aqui os principais. Conhecimento dos atendentes da sala do empreendedor sobre os trâmites que precisam ser aplicados nesse processo de registro e licenciamento do MEI. Temos aqui mais organização na estruturação das políticas públicas que são afetas desse processo do MEI no município, com a positivação de regulamento ou cartilha que vai determinar as etapas a serem praticadas pela municipalidade. Mais informatização do processo de abertura e licenciamento do MEI, mais informação sobre as regras do processo a ser seguido em relação quais são as regras de negócio para aquela atividade, embora seja de baixo grau de risco, ela vai ter que ter uma atenção especial, por exemplo, do meio ambiente, da vigilância sanitária, da equipe de uso do solo, dependendo do local que ela se instalar. Então, essas informações elas vão ser também definidas através da oficina e do processo de consultoria. E, por último, mais aperfeiçoamento no fluxo de trabalho. Né? Então, a gente vai ter um processo de registro e licenciamento do MEI que tende a ser muito mais eficiente, baseado na legislação, positivado no município.